Pai do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez, né, irmãos? Eu sei que é a distância, mas é o que nós temos no momento. Mas nem por isso vamos deixar de nos fortalecer na presença do Senhor. Amém, queridos? Quero trazer para vocês, além da palavra do Senhor, quero trazer para vocês também um estudo, para que vocês venham refletir hoje, diante de tudo que nós estamos passando, diante da circunstância. Eu quero que vocês reflitam o que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém, queridos? Diante desse momento, desse caos que nós estamos vivendo aí, Deus espera de nós o quê? Que nós possamos estar, como eu sempre digo aqui, firmes e fortes na presença dEle. Amém? Então, para que isso aconteça, nós temos que nos preparar também. Não podemos ficar só reclamando das coisas, né? E deixando com que tudo se esfrie nas nossas vidas. Não vamos deixar. Amém? Então, eu tenho uma palavra aí de consolo, de fortalecimento, de avivamento para as nossas vidas. Deus falou tremendamente comigo, espero que fale com vocês também da mesma forma. Amém? Essa palavra está lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim, ó, presta atenção, isso é para mim e para você, amém, irmãos? Diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha só como a palavra do Senhor é linda e maravilhosa, né? Parece que está falando conosco nesse momento, né? Na verdade, Ele está falando conosco nesse momento e parece que essa palavra é atualíssima. Foi escrita de Paulo para Timóteo, né? Aqui a palavra, o contexto desse versículo aqui diz que Paulo estava exortando Timóteo, né, para que ele continuasse na constância do ministério, né, fortalecendo Timóteo, pedindo para que Deus não deu o espírito de temor, de medo, de pavor, de terror, não. Deus deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Paulo estava falando com Timóteo para que ele continuasse, né, na caminhada, que ele continuasse no seu ministério, mesmo em meio a tribulações, dificuldades. Paulo estava escrevendo, já estava, se eu não me engano, é a última carta que Paulo escreve antes da sua morte, então ele estava, né, encorajando. É uma carta pastoral, se você ler a carta de Timóteo, você vai ver que é uma carta pastoral, onde Paulo, já com uma certa vivência, né, uma certa experiência, passa para Timóteo, que tinha pouca experiência. Então, para que ele conseguisse, então, se firmar, né, mesmo diante das dificuldades, provações que viriam na frente dele. Então, da mesma forma que Paulo exorta Timóteo, Deus está nos exortando, dizendo para mim e para você agora, nesse exato momento, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Está entendendo? Então, quando ele fala que deu o espírito de temor, esse temor não é aquele temor que a gente fala que tem temor a Deus. O temor de Deus é obediência, né? É andar nos caminhos que o Senhor nos determinou. E esse é o temor que nós temos que Deus, né? Não é medo, é temor, é obediência. E aqui ele está falando de um temor como medo, né? E se vocês comparar, preste atenção, hoje nós estamos também sentindo esse certo medo, né? Nós estamos, o medo, ele é o quê? Ele é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Então hoje nós estamos num estado de alerta. Então esse medo está em nosso meio agora, rondando as nossas vidas, né? E para algumas pessoas esse medo está se transformando em fobia, que aí já não é mais só o medo, é uma doença. Então Deus está hoje nos orientando a que nós sejamos firmes, não tenhamos esse espírito desse temor, esse temor doentio, esse temor de medo, essa fraqueza espiritual. Ele quer que nós nos fortalecemos mediante essa tribulação que nós estamos passando. Então eu quero dizer para vocês, queridos, que hoje é dia de você se fortalecer em Cristo Jesus. Hoje é dia de você agarrar aí em Cristo Jesus, abraçar Jesus e pedir para Ele força, amor, moderação, pedir a Ele que
nos sustente, nos guarde, né? Que a gente seja guardado debaixo das suas asas, para que a gente possa realmente passar por essa aflição, que esse medo, que é normal de todo ser humano sentir, não se transforme em fobia, em doença. Amém? Então, eu quero diante disso ler também um versículo muito lindo e maravilhoso que está lá em Isaías 11. Presta atenção, depois vocês abram a Bíblia aí, eu tenho certeza que vocês estão lendo a Bíblia, em nome de Jesus. E diz assim, ó, aqui o texto vai dizer o reino do Messias, Isaías falando um pouco do reino de do Messias, que é Jesus. Então ele fala assim, e repousará, ó, Isaías 11, capítulo 2, diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha que lindo, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, que nós acabamos de ler ali, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então aqui, queridos, já está dizendo para nós que nós temos que ter, da mesma forma que Isaías estava mencionando ali, que o reino do Messias seria pacífico e próspero, né? Da mesma forma que o Espírito repousou sobre Jesus, esse Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, de temor, esse mesmo Espírito eu e você hoje devemos pedir para o Senhor. Que esse Espírito venha, o Espírito do Senhor venha se derramar sobre as nossas vidas, acalmar os nossos corações, fazer com que nós tenhamos consciência de tudo isso que esteja passando aí, mas que isso não venha abalar o nosso espírito, que não venha abalar as nossas vidas espirituais. Amém, queridos? Então, que venha fortalecer cada vez mais a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Então, eu tenho algumas coisas aqui que eu queria passar para vocês, então, para que vocês venham entender um pouquinho sobre a vida do Senhor, sobre o que Deus quer para nossas vidas. Então, tem alguns versículos que a gente vai, ao longo aqui da palavra do Senhor, que eu quero passar para vocês, que diz assim, ó, tem alguns versículos, porque, presta atenção, todas as pessoas passam, eu e você, todos nós vamos passar por momentos em que nós ficamos impotentes. Esse é um momento que nós estamos nos sentindo impotentes. Nós estamos sentindo falta da igreja, estamos sentindo falta dos nossos irmãos, estamos sentindo falta do abraço, nós estamos impotentes, a gente não está podendo circular, nós não estamos podendo andar, fazer as coisas que a gente sempre fazia. Então, e diante desses problemas que nós estamos enfrentando, é nessa hora que nós precisamos de força. Né? Precisamos da força, da fortaleza do Senhor em nossas vidas. Então, hoje você se sente fraco? Está se sentindo fraco? Fraca? Né? Está querendo desistir? Não é momento. Agora é momento de nós clamarmos ao Senhor para que Ele venha com seu espírito de fortaleza nos erguer todos os dias. É um dia após o outro. Da mesma forma que Paulo estava exortando Timóteo nessa carta pastoral, né? Deus está nos exortando para que a gente continue nos fortalecendo cada vez mais e mais e mais, né? Porque aí vai chegar um momento que você, vamos dizer, igualzinho Paulo. Paulo tem um momento lá em Coríntios que ele vai dizer assim, quando estou fraco, então sou forte. Isso mesmo. Há momentos na nossa vida que nós temos que clamar ao Senhor, que é momentos que nós nos sentimos fracos. Mas aí a gente clama ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, e através das nossas orações, de clamar ao Senhor, Ele vem e nos fortalece. Então, naquele momento que você estava fraco, então você se torna forte novamente, clamando ao Senhor. Se você olhar no Salmo 18:1, que eu quero ler para vocês, coisa linda, preste atenção, que diz assim, o Salmo 18:1, quando Davi clama ao Senhor, Davi ele vai... quando ele passa por algumas situações, nós devemos clamar como Davi clamou agora ao Senhor, para dar força para vencer. E no Salmo 18 diz assim, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Olha que coisa linda.
O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha só que lindo. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então vamos invocar, como Davi invocou o nome do Senhor, clamou ao nome do Senhor, falando que Ele é a sua fortaleza, o seu refúgio, e aí Ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Hoje os nossos inimigos são vários. É a doença, é o sistema, nós mesmos, às vezes somos inimigos de nós mesmos, a gente começa a ter pensamentos ruins, negativos, né? A gente está, por enquanto, fora do aprisco ali, aquele, né? O que a gente diz, a igreja física. Mas, irmãos, não esqueçam, você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja, nós temos que nos manter firmes e fortes na presença do Senhor. Não deixa a peteca cair. Não pare de lutar, não desista. Né? E a gente vai ver que nós precisamos, hoje, mais do que nunca, precisamos de força física, força emocional, força intelectual, força espiritual. Isso a gente precisa, irmãos. Nós precisamos disso. Mais do que nunca nós precisamos do espírito de fortaleza do Senhor em nossas vidas. Então a palavra do Senhor vai dizer para nós aqui mais uma vez que Deus não nos deu espírito de temor e sim de fortaleza. Deus não deu para você o espírito de temor, de se apavorar, Não, irmãos, nós temos medo sim, mas a nossa fortaleza é Deus, nossa fortaleza é Jesus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Então vamos se apegar mais e mais a Cristo. Vamos nos atentar ao que Deus está nos dizendo aqui. Tem alguns exemplos na Bíblia que eu anotei aqui, que eu quero passar para vocês. Por exemplo, força física. A gente conhece lá em Juízo um homem chamado Sansão. Amém? Esse Sansão foi um homem que é mais forte que já existiu, que nós conhecemos. E a origem dessa força qual era? A origem dessa força era Deus. Ele não tinha força porque era ele, né? Não, ele tinha essa força porque vinha de Deus. E essa mesma força física que nós precisamos também, nós vamos pedir a Deus que venha até nós, essa força física. Então, a história diz que quando os inimigos do povo de Deus eram afrontados, Sansão, então, ele clamava ao Senhor. Se você for lá ver em Juízes, se não me engano, 14 em diante, você vai ver que ele clamava ao Senhor. Então vinha sobre ele uma força extraordinária, sobrenatural. Então, irmãos, o que nós temos que aprender aqui é que a gente tem que clamar para o Senhor, para que venha essa força extraordinária sobre as nossas vidas, para que a gente possa, que vai vir vinda do Espírito Santo, claro, essa fortaleza nas nossas vidas, porque para a gente possa se capacitar, né, e continuar. Amém? Essa força tem que vir, da mesma forma que Sansão clamava ao Senhor para que essa força viesse e vinha mesmo através do Espírito de fortaleza, Espírito de Santo. Então a força sobrenatural, e essa força sobrenatural vai vir sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém, queridos? É isso. E assim, a gente vê os inimigos aí afrontando a igreja, afrontando as pessoas de Deus, né? Então a gente tem que se pedir para Deus que essa força física também venha sobre as nossas vidas. Também tem uma força também que tem que estar dentro dos nossos corações, que é a força espiritual, emocional. E essa força emocional vem também. Então, nós temos um texto aqui lindo e maravilhoso que fala de Elias. Elias, uma época da sua vida, ele estava tão fraco, tão apavorado, que chegou a pedir a Deus para morrer. E às vezes nós estamos nos sentindo assim, tão fracos, né? Tão oprimidos, tão apavorados mediante todas essas coisas, que tem pessoas que pedem a Deus para morrer também. Isso é uma fraqueza, mas a gente tem que pedir então essa força emocional, essa fortaleza, o espírito de fortaleza que vai atingir essa parte emocional para as nossas vidas, que a gente possa então suprir, né? Então, o que aconteceu com Elias? Elias também sentiu essa mesma
essa perca de força aí, ele ficou fraco, apavorado, né? Chegou a pedir para morrer. E você vê que mesmo ele vencendo centenas de inimigos, Elias foi um homem que venceu centenas de inimigos. Mas chega uma hora que ele ficou esgotado mentalmente, emocionalmente. E às vezes eu e você estamos dessa mesma forma, nós estamos esgotados emocionalmente. A gente vê muitas notícias ruins, muitas perturbações, e aquilo acaba você lutando. Você não está lutando só contra a carne, nós estamos lutando principalmente com potestade, principados. E isso esgota mentalmente. Então nós precisamos também de um tempo. Nós precisamos pedir para Deus essa força emocional, né? Então, quando você vê que essas coisas estão aí acontecendo, que você está à beira já do abismo, queridos, o que a gente tem que fazer? Como Elias fez, clama ao Senhor, que aí ele vem mais uma vez fortalecer o emocional. Ele fortalece o nosso físico, fortalece o nosso emocional. Então, nós, como Elias, muitas vezes passamos por problemas, por embates assim pesados demais para nós. Às vezes isso que está acontecendo agora no mundo aí está sendo pesado demais para alguns, né? Então a gente vai, mesmo você tendo vencido muitas batalhas na sua vida pessoal, há algum momento em que o emocional ele é afetado. E quando esse emocional é afetado, meu irmão, a gente precisa clamar ao Senhor. Como nós clamamos, como Sansão clamou por uma força física que vinha sobre ele, sobrenatural, nós vamos clamar também essa força emocional, que o espírito emocional venha sobre as nossas vidas, nos encha novamente, para que a gente possa transpor, né? Essas barreiras que estão aí, né? Isso afeta muito a mente, o emocional nosso. Tanto é que se você olhar, quando a gente clama e Deus vem, como Elias, ele foi alimentado ali naquele momento, né, por corvos, e ao mesmo tempo ele teve forças, meu irmão, depois ele descansar mentalmente, ele procura fazer alguma coisa que você possa descansar. A palavra do Senhor nos ensina, vamos ler a palavra do Senhor, ele vai tratar todos esses pontos da nossa vida, né? E da mesma forma, como que aconteceu com Elias? Ele descansou, ele teve lá o seu momento de descanso emocional, e aí ele enfrentou, depois ele caminhou quantos dias? 40 dias, meus irmãos, e 40 noites pelo deserto. Então, dessa mesma forma, Deus vai nos ajudar. Vamos também tratar o nosso lado emocional. Eu não sei como é que você pode fazer, eu sei que o meu lado emocional eu sou tratado pela palavra. Então a gente vai ser tratado pela palavra. Deus está nos ensinando nessa noite que, fora o físico, nós temos que tratar o nosso emocional, né? Se a gente ficar só olhando para essas coisas que estão acontecendo no mundo, irmão, a gente vai ficar doido. Nós vamos ficar... Então, vamos descansar um pouco. Vamos relaxar um pouco. Vamos pensar em outras coisas. Amém? Tudo isso está acontecendo, é real, mas a gente tem que ter um momento nosso de descanso. Até o momento de se alimentar adequadamente. Tudo isso faz parte, um repouso, dormir bem. Peça a Deus para que Ele venha no seu emocional, para que você venha dormir, descansar no Senhor. Amém? E porque essas pausas fazem bem para a nossa vida. Essas pausas é necessário. A gente não tem que ficar 100% elétrico, 100% ligado em tudo e pensando e fazendo. Não, calma, relaxa. Pensa um pouquinho na sua vida, dá um repouso, a mente precisa repousar também, descansa no Senhor. Eu sei que é difícil, né? Diante dessa pandemia, diante de tudo isso aí, é difícil, mas descansa no Senhor. Repouse aí o seu emocional. Nós também temos uma história muito bonita também, Neemias. A gente também tem que pedir, além da força física, da força emocional, nós temos que pedir também a força intelectual. A gente tem que buscar no Senhor essa força. Neemias estava construindo os muros de Jerusalém. Da mesma forma, quando ele estava construindo os muros de Jerusalém, enfrentou muitas dificuldades. Mas muitos inimigos do povo de Deus não queriam ver a obra realizada. Não queriam ver a obra realizada. Então, às vezes, na nossa vida, nós sofremos
né? Porque as pessoas olham para nós e não querem ver a obra sendo realizada na nossa vida. Eles ficam incomodados com a alegria que você tem dentro do coração, eles ficam incomodados com o crescimento até espiritual na sua vida. Então, da mesma forma que Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, que ele estava enfrentando muitas dificuldades, os inimigos do povo não querem ver, da mesma forma não querem ver a sua alegria, não querem ver a nossa alegria. Você vê que Neemias estava então concentrado. Hoje nós vamos olhar para tudo que está acontecendo aí, vão colocar informações na sua mente, querem destruir a sua mente, querem colocar você, né, num estado assim de que você não consegue nem raciocinar mais. Então, nós vamos pedir também essa força intelectual para a nossa vida. Força física, força emocional, força intelectual, como Neemias. Neemias, ele não parou, né? Ele não aceitava nenhum tipo de situação que tirasse o seu propósito de reconstruir. Então nada poderia tirar, porque ele tinha um propósito intelectual. Ele precisava de gerir os trabalhadores ali naquele momento da construção do muro. Ele tinha muita coisa, material para reforma. Então somente, além de estar cansada, cheio de informações, a alegria de ver tudo aquilo acontecer, todos os muros serem levantados, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos inimigos querendo atrapalhar. Neemias se concentrou, ele pediu força intelectual, ele teve essa força e a alegria veio ao coração dele. E ele continuou, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio às dificuldades que estão rondando o seu lar, a sua casa, a sua mente, aí, você não pode perder a força intelectual que Deus dá para a sua vida. Clame ao Senhor para que Ele te dê inteligência, para que Ele prospere na sua mente, para que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, querido, você se sente fraco hoje? Seja em qualquer área, clame ao Senhor. Eu vou repetir, clame ao Senhor, seja qual for a sua fraqueza. Se hoje a sua fraqueza é física, clame ao Senhor. Se a sua fraqueza agora está atingindo o emocional, clame ao Senhor. Se a sua fraqueza está agora atacando o seu intelectual, você não está conseguindo mais raciocinar, pensar no que fazer, qual é a saída, clame ao Senhor. Amém? Temos agora também uma força que nós devemos pedir e sempre, uma força espiritual. Essa força espiritual, ela tem que também estar, veja que é um conjunto. Se o nosso físico está ruim, ele compromete o nosso intelectual, compromete o nosso emocional e compromete o nosso físico. E da mesma forma as outras. Se o nosso espiritual estiver ruim, compromete a nossa saúde, compromete o nosso emocional e compromete o nosso físico. Então uma coisa está ligada à outra. Então, quando Deus falou para Timóteo, a segunda carta lá de Timóteo, capítulo 1, versículo, disse, porque Deus não deu o espírito de temor e sim o espírito de fortaleza, amor e moderação, nós temos que colocar isso tudo na mesa e olhar e pensar, da mesma forma que Deus deu para Paulo essa palavra para encorajar Timóteo, Deus está dando para nós também, para nós sermos encorajados. Amém? Tem a história de Daniel. Daniel recebia revelações tremendas de Deus, não era assim o texto que fala para nós? Ele era visitado por anjos do Senhor, que lhe traziam mensagens. Olha só, presta atenção. Por isso que a gente tem que ter a força espiritual. Hoje tem muitas pessoas, nossos irmãos, estão tendo visões, estão tendo sonhos reveladores. Então tudo isso aí a gente tem que pedir força espiritual para o Senhor, para a gente discernir, né? E como é que a gente vai discernir? Através da oração, discernindo todas essas coisas. Colocar tudo organizadinho para que a gente não entre em parafuso. Ou seja, nós colocamos a nossa força intelectual nesse momento, a nossa força física, a nossa força emocional, junto com a espiritual, para a gente entender todas essas coisas. Daniel estava constantemente em jejum, sua mente era ocupada sempre com as coisas de Deus. As emoções do profeta ficavam abaladas e quase não resistia. A batalha espiritual era intensa. Hoje a batalha espiritual na nossa vida é intensa, irmãos. Você pensa o quê? Que o inimigo está aí brincando? Não, ele está aí fazendo com que a gente tem que batalhar sempre espiritualmente.
sempre atento às coisas que estão acontecendo. Mas isso sempre eu digo, descansando no Senhor, tendo a certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Amém? Quando a gente vê no texto, quando Daniel se sente fortalecido pelo anjo, né? Então ele fala lá em Daniel 10:18, vai falar assim, que Deus o fortaleceu, né? O fortaleceu espiritualmente. Tem alguns versículos que, em vez de falar fortaleceste, confortaste. Então, além de fortalecer, confortou Daniel em todas. Então, a palavra de Deus, ele nos fortalece da mesma forma que fez com Daniel. Quando a gente precisar de força para continuar a jornada, nós temos que buscar o reforço espiritual. Através do quê? Através da oração, nas escrituras, né? A nossa luta nunca é maior, nunca e nunca vai ser maior do que nós podemos suportar. Está lá em Coríntios. Palavra luta nenhuma vai ser maior do que nós possamos suportar. Então, se você tem uma luta hoje, se você está enfrentando uma luta, é porque você vai suportar. Porque Deus diz para nós que não há nada maior que nós não podemos suportar. Então, a batalha espiritual é uma realidade. E essa batalha espiritual ela não pode ser ignorada. Mesmo sem poder ver com os olhos carnais, tudo isso que nós estamos, mesmo, né, não podendo ver com os olhos carnais, devemos saber que o tempo todo há uma luta. Então nós temos uma luta. Por isso que nós precisamos pedir a força espiritual para Deus, para que Ele venha nos fortalecer e a gente venha a batalhar. E não com os olhos carnais, e sim com os olhos espirituais. E isso é uma batalha que nós temos que enfrentar todos os dias. Uma luta, essa luta é entre o bem e o mal. Isso sempre existiu, sempre vai existir, e nós temos que estar enfrentando essa luta. Querido, como cristão, a gente tem que tomar muito cuidado agora nesse momento. A gente não pode querer lutar contra as pessoas. Que vai ter pessoas que vão tirar a gente do sério, vai ter pessoas que vão querer bagunçar, né? Mas a gente tem que ter em mente, querido, que nós não estamos lutando contra pessoas. Nós estamos lutando, sim, para repreender os demônios, queridos, os demônios, como Jesus repreendeu os demônios. Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, está lá em Efésios. Então nós temos que ter essa visão, essa força espiritual vem para nós, a gente tem a visão que a gente não está lutando contra a carne. Hoje a gente vê aí, irmãos, a vontade nossa é de ver esses governadores, presidentes, essas brigas todas aí, a vontade é a gente brigar contra a carne e contra, né? Mas não, a gente tem que brigar espiritualmente, a nossa força tem que ser espiritual. Em oração, em jejum, a gente fazer a nossa parte, né? E eu tenho certeza que determinado momento da nossa vida, essa batalha espiritual, ela pesa sobre as nossas vidas. E quando ela pesar, que a gente vê que não, o que a gente tem que fazer? Peça a Deus que Ele te dê forças para continuar. Né? E aí a gente vai lutar, a gente pede para Deus para que Ele dê força, quando a gente sentir que realmente está muito pesado, para que Ele dê força, e aí nós vamos lutar. E como que nós vamos lutar? Com a mão? Não. Nós vamos lutar em oração. Amém? Então, você tem que ir buscando forças na palavra de Deus. A Bíblia está aí na sua mão. Você tem um alimento que nos fortalece. Está na sua mão. Só depende de você. Então, Deus vai nos fortalecer. Presta atenção. O medo está aí. A gente não pode transformar esse medo em fobia, em doença. Nós temos que pedir força física para a gente suportar. Nós temos que pedir força emocional, força espiritual. E força, queridos, força sempre, pedindo força para Deus, para que Ele venha nos fortalecer cada vez mais e mais e mais. Física, emocional, intelectual, espiritual, essas forças a gente tem que clamar ao Senhor para que venha sobre as nossas vidas, para a gente suportar esse momento terrível que nós estamos passando, né? E a gente sabe que
como Sansão pediu força física, foi dada a ele. Como Elias, que foi pedido força emocional, deu a ele. Como Neemias foi pedido força intelectual, foi dado a ele. E como Daniel, que foi pedido força espiritual, que nós também viemos a pedir a Deus e clamar nesta noite, para que Deus venha dar para nós forças e forças para a gente continuar nessa batalha. Amém, querido? Eu peço a Deus agora ao Senhor que Ele renove essas forças, tanto física, emocional, intelectual, espiritual. Então, tudo isso vai fazer nos lembrar, né, de que Deus ele é amor, que Deus ele é justo, né, não vai nos deixar. O amor dele é tão grande que Ele vai nos abraçar de tal maneira que vai nos dar alegria, a paz, mesmo em meio à tribulação. E eu queria finalizar aqui com um versículo que diz lá em Marcos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aqui está um resumo de todas as forças que nós pedimos aqui: intelectual, emocional, física. Então nós vamos amar, pois, ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, que é espiritual, de todo o teu entendimento, que é intelectual, e de todas as suas forças. Amém? Que Deus possa, meus amados, te fortalecer. Aí a gente vai poder clamar bem alto e bem forte assim: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus te fortaleça, que Jesus compreenda todas as suas dificuldades, que você possa contar com Jesus, que Jesus ele é fiel, sempre foi fiel e continua sendo fiel. Nós que devemos abraçar a Jesus e deixar com que Ele transforme a nossa vida para que a gente possa passar por tudo isso aí. Amém, queridos? Que Deus imensamente possa cuidar de todos os seus lados, seja físico, emocional, espiritual, intelectual. Cuide da sua vida, deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus cuidar da sua casa. E da mesma forma que Paulo estava exortando a Timóteo nessa carta, ele não nos deu também o espírito de temor, de medo, de fracasso, de uma série de coisas. Deus deu para nós o espírito de fortaleza, e esse espírito de fortaleza está em mim, está em você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar melhor ao seu coração, que Deus possa capacitar você, que o espírito de fortaleza capacite você e eu, todos nós, para vencermos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te agradecer também por essa palavra de encorajamento, essa palavra que venha nos exortar, venha cuidar das nossas famílias, das nossas vidas, e que nós possamos passar por toda essa tribulação, Pai, dando glórias a Ti. Em nome de Jesus, Papai, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e guardado as nossas vidas. Por isso, Pai, somos gratos eternamente. E nos ajude, Pai, nos fortaleça em todos os campos da nossa vida, para que a gente possa transpor essa barreira, sempre dando glória ao Senhor. Amém e glória a Deus. Amém? Eu estava esquecendo, todo o final do culto eu acabei esquecendo, e eu quero agora, faça assim com as mãos, como a gente sempre faz aqui na igreja. Eu não vou falar fazia, porque a gente vai continuar fazendo em nome de Jesus, tá? Vou dar a bênção apostólica para a sua vida e para a minha vida. Amém? O grande amor de Deus, a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, que Deus seja louvado na sua vida. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim o Senhor permitir.